Mateus 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Como é que está seu coração aí nessa noite? Como é que está a sua alma? Tua alma está abatida? Você está sem energia? Você está esgotado de tudo que você tem feito nos últimos dias? Tudo que você tem sentido, da pressão que você está sofrendo? Como é que está o seu coração? Você perdeu o ânimo do teu chamado? Você nem acha mais que Deus quer te usar do jeito que um dia você achou? Você nem tem ânimo mais para se reunir com a sua família? Você nem tem ânimo mais para cativar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e tentar reconciliar com a sua família? Você não tem ânimo para acordar amanhã cedo para o trabalho, para você, só de pensar nisso já te dá terror? Você não tem ânimo nem para vir para a igreja? Você está cansado da igreja? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Esse é uma parte. Esses 3 versículos são um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus. Você vê em adesivo, você vê atrás de carro, você vê escrito em parede. Jesus está convidando as pessoas cansadas para o descanso, e Ele está falando assim: eu tenho algo para te dar, talvez é o que você esteja precisando. Eu tenho renovo, eu tenho alívio, eu tenho tranquilidade gratuita. É só vir até mim. Eu posso pegar o seu coração que está triturado nessa noite e refazê-lo completamente, encaixar todas as partes. Eu posso te fazer sair daqui nessa noite, louco para chegar em casa e abraçar aquela pessoa da sua família de quem você tem tido tanta raiva. Eu posso fazer você sair daqui dessa noite, desse culto, louco para ir trabalhar, para ser luz naquele lugar que tanto te oprime. Eu posso fazer você se apaixonar pela igreja de novo nessa noite. Eu posso fazer você ter fome de discipulado nessa noite. Eu posso fazer você sair daqui louco para chegar em casa, dobrar o seu joelho dentro do quarto, mesmo que você esteja tão cansado de tentar orar. Eu posso fazer você sair daqui morrendo de vontade de evangelizar, mesmo que nesse momento você esteja, e você chegou aqui cansado e culpado por não conseguir ser luz no lugar onde você está. É o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu tenho um negócio para te dar, talvez é o que você está querendo. Eu posso fazer você sair diferente daqui nessa noite. Eu quero perguntar como é que está o seu coração. Você quer isso que Jesus tem para dar? Porque isso aqui é para hoje, essa palavra é para hoje. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele disse que se 2 ou 3 se reunirem no nome dEle, Ele ia estar presente. E eu estou aqui por causa de Jesus. Alguém mais? Então Jesus está aqui e Ele tem descanso para dar para você nessa noite. Você quer? Você está precisando? Então abre o seu coração. Muita gente não percebe o seu cansaço. Elas pensam que porque elas não estão no fundo do poço, elas não estão em depressão, ou não estão falido, totalmente sem dinheiro, elas pensam que elas não estão cansadas. E aí elas continuam tocando as suas vidas como se elas estivessem 100%. E quando elas percebem, elas já estão lá no fundo do poço, completamente derrotadas. E aí você pensa, como é que eu cheguei aqui? Deixa eu falar para você, não foi do dia para a noite que você chegou aí. Só que você não tem sensibilidade com a sua própria alma, você não conhece a sua alma. Então quando você começa a ficar cansado, quando você começa a ficar esgotado, você pensa que não, é isso aí, vamos continuar. É só uma coisinha, não é nada. Você se cobra demais. Então quando existe algum sinal de tristeza, você ignora completamente o seu coração. Existe algum sinal de ira, você ignora completamente a sua alma. Existe algum sinal de estresse, você pensa assim, não, eu tenho que continuar. Você pensa que consegue.
E aí você continua até na hora em que não existe força nenhuma mais em você. Seus ossos secaram, você não consegue pensar, você não tem vontade de orar, você não sonha mais os sonhos de Deus, você está completamente derrotado. É gente que não consegue perceber os sinais de cansaço. E o pior de todos os cansaços é o cansaço da alma. Ou melhor dizendo, é o cansaço que começa na alma. Porque ele começa na alma e ele vai para todas as áreas da vida. Uma vez que o coração é fonte da vida. Provérbios 4:23 fala assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vem as fontes da vida. O seu coração, a sua alma, o cerne do seu ser, o âmago do seu ser, é lá, é o centro de todas as coisas, é a fonte da vida. Se você não guarda o seu coração, sua força vai acabar completamente, porque ele é a fonte da vida. O pior cansaço de todos é o cansaço que começa na alma, ou que começa no coração. Por isso, o Senhor diz para nós: guarda o coração, porque se você não cuidar do seu coração, achando que é mais importante pôr comida na mesa para as crianças, ou manter o seu casamento de pé, o seu mundo vai acabar, você vai ter tudo, sua vida vai ser uma derrota, e você pensa: por que eu sou insatisfeito? Porque você deixou o seu coração para segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Sua vida foi para o buraco, e você não sabe por que você chegou lá, mas você nunca cuidou do seu coração. Esse é um cansaço que começa na alma, mas ele não fica na alma, ele vai para todas as áreas da sua vida. Esse é o pior tipo de cansaço. O bom é que Jesus fala assim: vinde a mim, achareis descanso para a vossa alma. Eu estou aqui, eu sei onde tudo começou, e eu posso renovar tudo dentro de você. Provérbios 18:14 fala assim: o espírito do homem o sustenta na sua enfermidade, mas quem poderá levantar o espírito abatido? No dia que você está doente, mas você está cheio de ânimo, você não está nem com doença, você vai trabalhar doente, você vai visitar sua namorada doente, você viaja doente, você está animado, dane-se a sua saúde, você vai, nada te segura. Mas o versículo diz: quem poderá levantar o espírito abatido? Você pode estar cheio de saúde, de dinheiro, de tudo. Talvez tem gente aqui dentro, cheio de dinheiro, e o espírito está abatido. O que adianta? Não adianta nada. Você tem posição, você tem bem, você tem amigos, você tem ministério, você tem chamado, você lidera um monte de pessoas, seu espírito está abatido. Quem te levanta? Ninguém. Porque ninguém levanta o espírito abatido. A derrota no espírito, a derrota espiritual é a derrota total. Porque é o âmago do seu ser, é o centro de quem você é a fonte de toda a sua vida. Provérbios 15:13 fala: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A gente descobre que tem gente com a alma cansada quando a gente vê a semblante triste. A pessoa fala assim: não, está tudo bem, talvez nem ela sabe que ela está cansada. A gente percebe que tem coisas mal resolvidas dentro da alma das pessoas quando o pavio é muito curto. Por que o pavio é curto? Está uma zona dentro do coração, está tudo bagunçado, tudo fora do lugar, estoura muito fácil, é muito estressado, é impaciente, vive triste, qualquer coisa abate. Uma palavra meio esquisita já jogou lá para o fundo do poço. A vida é assim, uma montanha russa. O problema é na alma. Por quê? Porque o rosto revela a alma. Porque o coração triste é sinal de uma alma que está em dor. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom boas coisas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Se a gente quer saber se a nossa alma está cansada, é só a gente olhar para a nossa vida. Mas às vezes a gente está tão acostumado com um padrão de derrota que nós não conseguimos perceber que a nossa vida é uma desgraça completa. Só a palavra de Deus que vai lembrar para nós qual é o padrão. Porque nós olhamos para a palavra e a gente fala assim: eu não estou assim. Mas o Espírito tem que te dar entendimento. Porque às vezes você lê 1000 vezes o texto e você não consegue perceber que está falando de você. Jesus está oferecendo descanso, mas só vai aceitar descanso de Jesus nessa noite aqui aqueles que não estão tentando manter a pose de forte. Só aceita descanso
A pessoa que reconhece que ao tentar de tudo para ter paz interior, não encontra paz. Só quem reconhece isso. Só quem reconhece que está lutando tanto pelo sucesso da sua vida, não é para adorar a Deus, é para ficar bem. E aí depois de tanto lutar, encontra fracasso. E aí pode dizer, Senhor, eu estou tentando, e eu estou tentando por causa de mim, eu não estou conseguindo. Eu preciso do Senhor, porque todas as boas obras que eu já fiz, todo o serviço na igreja, não me adiantou em nada, eu continuo cansado. Só aceita descanso quem reconhece que está cansado. A verdade é que toda alma está cansada até ir a Cristo. Essa é a verdade. Toda alma está debilitada, está exaurida, sem ânimo nenhum, até encontrar Cristo. George John Whitefield, sobre esse texto, ele diz o seguinte: você deve sentir o cansaço e a sobrecarga dos teus pecados antes que busque a libertação deles. Ninguém luta contra o pecado até que perceba o quanto o pecado destrói a sua vida e o seu ânimo. Nós não lutamos para a libertação do pecado até que percebemos o quanto ele nos faz mal. Então por isso talvez a maior necessidade dessa noite sua, antes do descanso, é descobrir como o seu pecado destrói você e faz você ficar tão bagaçado do jeito que você está, porque você está culpando todo mundo, mas não vê que o que cansa a sua alma é você mesmo. Uma pessoa pode se sentir pesada, culpada, vazia dentro da sua alma, quando pede ajuda para o pastor ou para o irmão em Cristo. E aí eles falam para a pessoa assim: você está cansado? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai meditar, vai cuidar dos pobres, se dedica mais às atividades da igreja, jejua mais. Mas aí o que acontece? A culpa e o cansaço só aumentam, porque o cara agora tenta participar de mais programação, e aí ele se enche mais de coisa, e aí ele fica mais cansado ainda. Ou então quando ele tenta agora orar mais, ele não consegue, aí ele se frustra. Ele já estava frustrado com a vida dele, moral. Agora ele está frustrado porque ele não consegue ter a vida espiritual, e aí piora tantas coisas, que o cara fala: estou cansado. Aí você fala: então faz isso, aquilo. A coisa só piora, a coisa não melhora. Essa pessoa precisa de uma coisa: ela precisa ser levada até Cristo, porque não são as boas obras que nos dão descanso. Não é você se encher de ministério que vai te dar descanso, é você ir até Cristo. Cristo traz o descanso necessário a todo homem e mulher, adolescente, criança e idoso. A única coisa eterna do homem é o seu espírito. Por isso essa é a base de todo o seu ser. E o cansaço de uma pessoa e a desordem na sua vida tem o princípio no espírito. Não basta ter saúde para estar bem. Quando o idoso estiver abatido no seu espírito, ou um pai de família estiver cansado pela falta de comunhão com Cristo, tudo vai mal na sua vida. Ele pode ser bem sucedido em tudo. Se a sua comunhão com Cristo vai mal, tudo vai mal. Nada parece que vale a pena. Então o problema é que nós não percebemos que nós estamos cansados. Esse é o nosso problema. A própria igreja do Senhor Jesus Cristo, que está reunida aqui nessa noite, muitas vezes ainda iludida, pensando que está tudo bem, porque não tem pecados escandalosos, mede o seu cansaço a partir do padrão dos que são malignos e mortos espirituais. A igreja de Jesus, que deveria ser o povo mais descansado da face da terra, que encontrou ele, às vezes vive cansado, porque mede a sua vida de acordo com os mortos espirituais, com quem não é crente. Então pensa assim: eu não tenho pecados escandalosos, eu não tenho pecados escabrosos, logo não tem por que eu estar cansado, não tem por que eu me preocupar com a minha alma. A minha vida parece que está tão legal, está dentro do padrão, está dentro do normal, mas a gula, a preguiça, a falta de oração, a maledicência, a reclamação, a vaidade, o orgulho, tudo isso debilita a alma. Não é escandaloso. Uma pessoa orgulhosa não é escandalosa, uma pessoa gulosa não é escandalosa, uma pessoa preguiçosa não é escandalosa, uma pessoa que fala mal dos outros não é escandalosa, infelizmente, até no meio da igreja. Uma pessoa vaidosa também não é escandalosa. Mas a verdade é que tudo isso destrói a alma e dá cansaço para a alma. A questão é: Cristo dá o descanso, mas a nossa dificuldade de entender esse texto aqui é: quem está precisando de descanso? Quem está precisando de descanso? Ou uma pergunta melhor: para quem Jesus está pregando esse sermão? Todo
Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de o quê? Então Jesus passou por muitas cidades, ele fez numerosos milagres, ele fez muitos milagres, e milagre de Jesus não é qualquer milagre, é ressurreição de morto, é cura de paralítico, é gente que não tem braço e cresce braço, é gente que não tem perna e cresce perna, é coisa desse naipe assim. E Jesus passou e fez tudo isso. E aí o que acontece? Ninguém se arrepende. Olha que legal, ressuscitou aqui, que bacana, hein? Esse negócio interessante. Olha só, se converteu, nossa, que coisa legal, né? Nossa, que coisa interessante, né? É isso aí. Às vezes você está na igreja, todo domingo você vê milagre, o seu coração não se arrepende de jeito nenhum. Você vê milagre todo domingo. Você vive na igreja, você anda com gente dentro do seu pequeno grupo, que Jesus está fazendo numerosos milagres dentro da vida dessa pessoa. Você não arrepende. Você vê gente chorando, você vê gente se convertendo, você vê a transformação dos novos convertidos no nosso meio, gente abandonando o pecado, eu abandonando meus pecados de pastor. Você vê Deus fazendo um monte de coisa, você não arrepende de jeito nenhum, você está vendo milagre o tempo inteiro, seu coração não arrepende. O que Jesus faz? Ele começa a passar pelo meio do povo, que ele fez um monte de milagre, e ele fala assim: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, porque se lá em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito esse tanto de milagre, eles já tinham tudo arrependido, não ia cair fogo do céu, não ia condenar ninguém, ia ter sido tudo diferente. O problema de vocês é esse. Eu faço um monte de coisa, mas parece que nada toca o seu coração. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Não é qualquer tipo de arrependimento, não. É vestir roupa de pano de chão, e é pôr cinza na cabeça, e andar que nem um ridículo o dia inteiro por aí, e chorar, e ficar sem comer. Eles teriam feito desse jeito, se eu tivesse feito esse tanto de milagre lá. Versículo 22. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vocês estão entendendo? Jesus está falando, se eu tivesse feito esse tanto de coisa lá em Sodoma e Gomorra, não tinha caído fogo do céu e queimado todo mundo, eles iam estar até aqui hoje. A cidade ia estar aqui até hoje. É isso que eles estão falando. Sabe o que a gente entende com isso? Que tem lugar que as pessoas têm um coração mais duro do que em outros lugares. É isso que Jesus está falando. Tem gente em determinada região que é mais duro do que gente em outra região. Tem bairro que o evangelho flui muito mais do que outros bairros. O povo é duro, não tem jeito. Você prega, você evangeliza, você serve, não acontece nada. Tem lugar, tem igreja que o pastor é bom, o povo é que é muito ruim. Prega, não acontece nada. O coração é duro, é empedernido, é uma pedra. O pastor vai em outra igreja, prega, todo mundo morre no chão, arrepende. O problema é que tem nível de dureza de coração. É isso que Jesus está falando. Sodoma e Gomorra era menos duro que vocês. O problema do cansaço deles é o quê? Eu faço muita coisa no meio de vocês. Tem gente que acha que o cansaço é porque Jesus faz pouca coisa na vida do cidadão. Jesus está falando, eu faço muita coisa no meio de vocês. O problema de vocês não é que eu não estou operando. O problema não é que eu não faço milagre, não é que eu não apareço. Eu estou aparecendo o tempo inteiro. O problema é, vocês não se arrependem. Aí o que Jesus vai fazer? Vinde a mim, Tiro, Sidom, Gerazim, vinde a mim vocês, que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar o fardo de vocês. Por que vocês estão cansados? Porque vocês não arrependem. Eu estou chamando, vem para mim. Eu quero tirar o cansaço da sua alma. Para quem Jesus está pregando isso, gente? É gente que vê milagre sempre, não arrepende nunca. Jesus denuncia o estado de perdição das cidades do mesmo jeito que João Batista denunciava os fariseus. Lembra? Fariseus chegavam e falavam assim: raça de víboras.
Jesus não chega e fala raça de víboras, ele fala assim, ai de ti, coração. É a mesma coisa. Jesus e João Batista pregam o mesmo sermão. Aí João Batista chega e fala assim, arrependa. Aí Jesus fala assim, eu estou fazendo um milagre, arrepende. Aí João Batista fala assim, arrepende porque o reino está chegando. Aí Jesus fala assim, arrepende porque eu cheguei aqui, então vem. Jesus é o reino. João Batista pregava, arrepende porque o reino está chegando. Jesus fala assim, arrepende porque eu sou o reino, eu já cheguei. Vinde a mim porque eu sou o descanso. Vinde a mim porque eu trago o fardo leve e o jugo suave. Vinde a mim, eu sou o reino do céu. Se você me encontrar, você vai achar descanso para a alma. Lembra? Arrepende. Versículo 21 e 22, ele relembra o arrependimento. E no 28 ele fala, vinde a mim. É o mesmo sermão de João Batista. Então a gente pode entender uma coisa. Presta atenção, abre o seu coração. Arrepender-se é deixar o cansaço. Arrepender-se é deixar o cansaço. O problema é que nós não estamos buscando o arrependimento na oração. Nós acordamos de manhã orando por tudo. Quem acorda de manhã e fala assim, Deus, hoje eu quero me arrepender mais? Quem está jejuando aqui durante a semana pedindo, Deus, eu quero arrepender mais? Arrepender-se é deixar o cansaço. O problema é que nós não estamos buscando arrependimento. Esse é o problema. Por que está um monte de gente cansada na igreja? Não está buscando arrependimento. Por que eu vivi muito tempo cansado no começo da plantação dessa igreja? Porque a minha cabeça estava renovando ainda. E agora que renovou, eu estou, comecei a arrepender, pedir perdão por todo mundo das coisas, sem problema. Hoje pedi mais um monte de perdão. Vai, pedindo perdão. O que acontece? Descansa, descansa, descansa. Vou arrependendo, pedindo perdão, arrependendo, pedindo perdão, arrependendo, pedindo perdão, tentando mudar. Jesus me muda, Jesus, igreja me perdoa. Jesus me muda, igreja me perdoa. Jesus me muda, igreja me perdoa. Mãe, pai me perdoa, irmão me perdoa, louvor me perdoa, varão de fogo me perdoa. Jesus me muda, gente me perdoa. O que acontece? Estou surfando aqui. Eu sinto que vai ser umas asas aqui. Para entrar no reino, para ir até Jesus, esse reino de descanso, esse reino de graça, esse reino de paz, de amor, justiça, alegria no Espírito Santo. Que loucura, gente. Paulo falou, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então descanso não é comida nem bebida, amém? Então descanso não é você chegar no fim do dia e comer um monte e ter aquele sofá confortável, porque isso não é o reino, amém? Amém. O reino é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o descanso é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O seu descanso é proporcional ao seu enchimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo só enche quem está arrependido. Porque João Batista chega e fala assim, arrependa, e fala assim, vai vir, porque o reino está próximo. E vai vir alguém depois de mim que vai batizar com o Espírito. O João Batista diz, arrepende, porque Jesus vai trazer o Espírito. E a hora que o Espírito encher você, você vai ficar descansado. Gente, não é brincadeira esse negócio. O Sérgio pregou isso hoje de manhã, e é verdade. Olha para os avivalistas do passado, os homens extraordinários, sobrenaturais. Jonathan Edwards passava 15 horas por dia escrevendo, orando, compondo, fazendo tudo. Trouxe avivamento para a cidade dele. Principal doutrina que ele pregava, justificação pela fé. Ou seja, sou aceito por Deus porque creio. Ou seja, eu me arrependo de tudo e faço de tudo para crer mais, confiar mais, descansar mais, abandono minha vida de pecado, quero confiar mais, deixo tudo que é errado, eu quero confiar mais. Logo, o cara é incansável. O cara escreveu 90, eu acho que, votos. Quanto? 95 votos. Não é o Lutero. 95 resoluções. São coisas que ele decidiu para fazer até o resto da vida dele. Uma das coisas é, todos os dias quando
chegar no final do dia, eu vou colocar tudo no papel de como foi o meu dia, eu vou me avaliar. Outra resolução, quando chegar todo final de semana, eu vou colocar tudo no papel para avaliar como é que está o estado da minha alma. Quando eu chegar no fim do mês, eu vou colocar tudo no papel e avaliar a minha alma. Quando chegar no fim do ano, eu vou colocar tudo no papel. Ele passava 1 hora por dia ensinando os filhos sobre a Bíblia. E se ele viajava para pregar em outro lugar, depois ele botava tudo em dias horas. A mulher dele fala que quando tinha jantar na casa dele, ele vinha comer e vazava para o quarto para orar e ler mais. E os visitantes ficavam com ela. Esse cara é depressivo? Esse cara é antissocial? Não, esse cara viu um negócio que ninguém viu. E tudo que ele quer é ficar com Deus. Nada mais interessa para esse homem. Você vai ver as coisas que esse cara escreveu, você fica indignado. O que ele pregava? Descanso na fé em Cristo. É isso que ele pregava. Por que ele não cansava nunca? Porque ele confiou em Cristo, ele encontrou Cristo, ele arrependeu. E cresceu no arrependimento. John Wesley, com 60 anos, ele reclama que ele só consegue escrever 15 horas seguidas. O cara era incansável. O que ele pregava? Justificação pela fé. Eu sou aceito por Deus e tenho tudo que eu preciso se eu creio. Jesus está pregando a mesma coisa. Arrepende, eu estou aqui, vem até mim, eu tenho descanso para você, só vem para mim, eu tenho tudo que você precisa, você vai achar descanso para a sua alma, você vai ser invencível. Você olha para o Jonathan Edwards e fala assim, impossível viver isso, esse cara devia ser um legalista. De jeito nenhum. Acontece que quando a gente está tentando na força da nossa carne, sem fé e sem arrependimento, até vir no culto é pesado. Orar é pesado, ler a Bíblia é pesado. Tudo é pesado. O problema é que nós não estamos arrependendo e confiando em Cristo como tudo o que nós precisamos. Nós queremos um monte de lixo, nossos ídolos. Vou rasgar meu coração com vocês. Sexta-feira eu abri meu coração com o Hector e falei, cara, eu quero te pedir perdão e eu quero dividir meu coração com você. Porque desde a minha infância eu idolatro a popularidade. Desde antes de eu ser convertido. Desde antes de eu ser convertido. O meu tio sempre foi um cara muito legal, carismático e cativante com todas as pessoas. Eu queria ser igual a ele. Mas eu não sou ele. E desde criança tudo que eu queria era ser popular. E eu falei, Hector, me perdoa. Porque Jesus falou comigo hoje no texto que Satanás chegou para ele no deserto e falou assim, se você me adorar, eu vou dar tudo isso aqui. Você vai ser popular, Jesus. E Jesus falou comigo assim, não vende a sua alma, Arthur. Não vende a sua alma. Você não precisa de popularidade. Você só precisa ser meu filho amado. Eu não preciso de popularidade para viver descansado. E eu falei, Hector, eu quero falar para você que às vezes eu tenho inveja de você, eu tenho inveja do Johnny, eu tenho inveja do Marcelo, porque vocês são muito mais carismáticos que eu, e a minha alma fica triste, mas eu quero dizer, isso é idolatria! Eu não preciso disso, eu só preciso de Cristo. O que você está buscando na tua vida que você não precisa? Você só precisa de Cristo. Você está cansado porque você está se enchendo de lixo. Você está se impondo fardos que não vão te levar a lugar nenhum. Eu preciso crescer na empresa. Eu preciso casar. Eu preciso isso. Eu preciso aquilo. Você não precisa de nada. Você só precisa de Cristo. Você está cansado de carregar fardos pesados igual os fariseus. Fariseus dizem assim. Jesus diz dos fariseus, fala assim. Eles colocam fardos pesados e difíceis de carregar. Ficam impondo para as pessoas, façam isso, façam aquilo, vocês vão ser realizados, vocês vão ser alguém na vida. Eu digo uma coisa, vem para mim, que vocês vão ter descanso. Por que a igreja de Jesus está cansada? Porque não quer Cristo como a única coisa. Quer um monte de coisa, quer ter um ministério bem sucedido, quer ser um bom pregador, quer ser um bom músico, quer ser um bom marido, quer ser um bom monte de porcaria, que não é Cristo. E aí cansa, porque está tentando coisas que Deus não vai dar unção para você conseguir. Porque não vai glorificar o nome dele. O verdadeiro descanso inicia na alma. Para tê-lo, você precisa ir a Cristo. Para ir a Cristo, você precisa se arrepender. E para se arrepender, o que você precisa? Eu quero dizer aqui nessa noite que eu não me envergonho desse Evangelho. Eu não me envergonho.
de não ter as roupas que eu queria ter, de não ter os carros que eu queria ter, de não ser casado. Eu não me envergonho das pessoas que eu pastorei. Eu não me envergonho de nada que Jesus me deu, porque eu estou tentando só dizer sim para esse evangelho, e o resto é só consequência. Eu não me envergonho de tentar ter como única meta da minha vida arrependimento e enchimento do Espírito. Eu não me envergonho desse meu evangelho. Talvez você se envergonhe, por isso que você não evangeliza. Você não fala para ninguém. Você se envergonha porque você ainda não entendeu o que é isso aí que é o evangelho. Eu ainda preciso de mais ousadia para pregar para ele, mas eu não me envergonho de viver desse jeito. Versículo 25. Então lembra qual foi a pergunta? Presta atenção. Primeira pergunta: você está cansado? Primeira pergunta é: você está cansado? Se você está cansado, você precisa de descanso na alma. Ela é a fonte da vida. Descanso na alma você encontra em Cristo. Para vir até Cristo, você precisa se arrepender. E para se arrepender, você precisa do quê? É isso que nós vamos ver aqui agora. Versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, porque do céu, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. De novo. Por aquele tempo, depois de Jesus ter falado tudo isso para o povo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vamos analisar um pouco essas palavras aqui desse texto. Primeira palavra, primeira coisa que Jesus diz, ele faz uma oração. Essa aqui é uma oração de Jesus antes dele dizer: vinde a mim. Presta atenção, em nome de Jesus, porque aqui eu vou dizer o que você precisa para se arrepender, ou então eu vou dizer que oração você tem que fazer antes de ir até Jesus, antes de encontrar descanso. A oração que Jesus faz é: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Primeira coisa que eu quero refletir com vocês: Pai, Senhor do céu e da terra. Ele está dizendo, o Deus Criador de todas as coisas é Pai. Ele considera os seus filhos e Ele considera o céu e a terra. Deus considera o céu e a terra quando Ele olha. Então Deus está nas nuvens. Vamos imaginar que Deus está lá, ainda sem sair da atmosfera, e Ele está lá, nas nuvens, e Ele considera tudo que está no céu, são os anjos, considera o que está na terra, Ele considera os aviões, Ele considera os prédios, Ele considera o posicionamento das pessoas. Pessoas mais elevadas no status, pessoas mais ricas, pessoas mais cheias de conhecimento, pessoas mais bonitas, que são coroadas de benefícios por causa da sua beleza estética. Ele é Pai, Ele considera quem é filho e quem não é filho. Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele olha todas as coisas. Ele também olha debaixo da terra, vê os demônios. Ele vê todas as coisas. Depois Ele diz assim: eu te dou graça porque ocultaste essas coisas dos sábios. O que quer dizer sábio? Sábio e instruído são duas palavras diferentes. A palavra sábio, ela significa um talento natural, um dom nato. O cara é um habilidoso, ele é um expert. O negócio está nele. Ele cria, os sábios, os experts, criam os melhores planos e usam os melhores meios para executação de uma tarefa. Execução de uma tarefa. Esses são os sábios. Os sábios são aqueles que já nasceram com a parada. Está entendido? O cara nasceu bom. Sabe aquela pessoa que nasceu boa? Nasceu cantando já. O cara nasceu dedilhando, o cara já nasceu fazendo conta. Jonathan Edwards, com 9 anos, já tinha formado da faculdade. Ele era um gênio. É esse cara, é o Einstein. É aquele cara que você conhece que é cheio, ele é um cabeção. Ele é muito mais inteligente que você, ele memoriza as coisas. E aí depois ele vai falar dos instruídos. Os instruídos não são esses caras que nasceram com um dom nato de entendimento, de habilidade, de conhecimento. Os instruídos são inteligentes, mas eles são ensinados, conhecedores, são esforçados no estudo. Esses são os instruídos. E aí Jesus fala assim: Pai, presta atenção, essa é a oração que você tem que fazer para encontrar Jesus. Pai, o Senhor sabe quem é teu filho, o Senhor sabe quem não é teu filho. O Senhor conhece quem está no céu, o Senhor conhece quem está na terra. O Senhor conhece quem é sábio, que o Senhor deu o dom. Ele já nasceu
ponto de bala, e o Senhor sabe quem são os instruídos, que se esforçam para estudar. Eles são tão esforçados na vida, é aquele cara que venceu na vida. Você fala assim, o cara venceu na vida, porque ele fez todo o esforço do mundo, e ele superou as suas dificuldades, os seus obstáculos. E aí depois tem uma terceira palavra, ele fala dos pequeninos. Pai, então o Senhor sabe de tudo, sabe quem é filho, quem não é, quem está elevado, quem está baixo, e o Senhor escondeu dos que nasceram natos, habilidosamente, de maneira nata, e nasceram habilidosos, e o Senhor escondeu daqueles que se esforçaram muito e alcançaram alguma coisa, e o Senhor revelou para os pequeninos. Essa coisa o Senhor revelou para os pequeninos. O que Jesus está falando que o Pai ocultou e que o Pai revelou? É a mesma coisa que ele está falando no versículo 11. Vamos voltar? Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Maior significa maior mesmo, mais largo, mais velho ou mais forte. E o bebê equivalente ao menor. Então, são duas frases diferentes falando a mesma coisa. Então aqui Jesus está falando assim, João Batista é o cara que entre os nascidos de mulher é o maior de todos. Mas um cara que nasceu de mulher, porque Jesus ele nasceu de mulher, né? Mas ele é Jesus. Nem é isso que o texto quer dizer, apaga essa parte. Presta atenção. Entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Mas o cara que é nascido de mulher e está na aliança da graça, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Lembra de João Batista? João Batista, ele foi antes da morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho não estava sendo pregado, o Espírito não desceu sobre todo mundo lá, não era desse jeito, era diferente. O cara tinha que viver a lei. Então Jesus está falando, quem vive na lei, essa galera que vive na lei, entre eles, o maior de todos é o João Batista. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias, ele é maior que todo mundo, é o João Batista. Mas o cara que está na aliança da graça, até o menor é maior que ele. Vamos lembrar o que Jesus está falando no versículo 25 que nós lemos? Pai, o Senhor escondeu até do cara que é João Batista esse negócio aqui. O Senhor escondeu dos bambambam, dos instruídos e dos sábios, mas o Senhor revelou para o pequenino. Por que para o pequenino? Porque o pequenino, ele é maior que qualquer outro. Do que Jesus está falando? Presta atenção, em nome de Jesus. Jesus está falando que Deus tem um negócio que Ele escondeu de todo mundo e Ele revelou para um tipo de pessoa, que é a pessoa que por menor que seja, que por mais incapaz que seja, mais burro que seja, mais descapaz que seja, se ela tem uma porção de arrependimento dentro da alma dela, ela é maior que todos. É isso que ele fala. O menor é maior. O que ele está falando é, o cara pode ser um bebê espiritual. Ele se converteu hoje, mas existe uma porção de arrependimento dentro da alma dele. Ele é maior do que qualquer ricaço que tem por aí. Ele é maior que qualquer cabeção que tem por aí. Qualquer cara bem sucedido, qualquer mulher gata. Ele é maior que todos. Deus decidiu revelar para esse tipo de cara. Ele pode ser um bebê no arrependimento, ele pode ser um bebê no Evangelho, mas se existe uma porção de arrependimento dentro da alma dele, ele é maior que todos. Ele é maior que João Batista. E é para esse que Deus decidiu revelar. A pergunta é, o que Deus decidiu revelar para esse cara? Onde Jesus está? É isso que Ele decidiu revelar. Como é que faz para encontrar Jesus? Nós estamos falando aqui que para a gente ter descanso, a gente precisa encontrar Jesus. Para a gente encontrar Jesus, a gente tem que se arrepender. Então o que Deus revelou para esse cara? Deus revelou para esse cara que tem um arrependimento do tamanho, desse tamanho aqui dentro da alma dele, como que faz para achar Jesus, para poder achar descanso. Ou seja, como que faz para achar arrependimento. O que Jesus está falando é, não importa quem você seja, não interessa quem você seja, Deus vai derramar favor, descanso, virtude, vida, alegria, justiça, paz no Espírito. Se você for o menor de todos dessa igreja,
você considera como lixo, e tudo que tem no céu você considera como tudo, e aí você abandona tudo aqui para encontrar o tudo que Ele tem. Você arrepende das obras mortas, você arrependeu a vida sem sentido, você não consegue viver mais sem ter Cristo, você luta por arrependimento, pelo enchimento do Espírito, você encontra Cristo e você encontra descanso para a tua alma. É o cara que valoriza as coisas eternas, ele valoriza o que Deus valoriza. Esse cara se arrepende, esse é o caminho do arrependimento. Você olha para a sua vida aqui e você fala: minha vida é um lixo, eu tenho tudo, mas quando eu olho a oração daquele cara lá, ele é um inútil, mas a oração dele mostra que ele tem um negócio que eu não tenho, e eu quero encontrar esse Cristo, eu deixo tudo para trás. As coisas da terra não importam mais. Essa é a oração que você faz para encontrar Jesus. E aí logo depois ele diz: vinde a mim quem está cansado. Quem que vai a Ele? Esses caras que Ele falou que não arrependem. Qual que é o caminho do arrependimento? É entender do jeito que Deus pensa. E do jeito que Deus pensa Ele não revelou para instruído ou sábio, Ele revelou para o menor. É um pequenino. Ele pode ser um pequeno arrependimento, mas se ele tem revelação de Deus, e ele encontra Cristo, e ele vive graça dentro da alma, e a vida dele é diferente. Aí Jesus fala: então venham para mim. Ele prega arrependimento, e ele fala: o caminho do arrependimento é esse. Não interessa se você é grande ou não, não importa se você é conhecido ou não, Deus não está nem aí com as suas qualificações, elas não definem quem você é. Sabe onde é que Satanás levou Jesus lá no deserto? O primeiro lugar que ele leva Jesus é para o templo. Satanás é religioso, ele quer que você pense que porque você faz um monte de coisa você é alguém. E aí ele chega e fala assim: Jesus saiu do deserto, você está no templo. Esse lugar aqui é o templo de Jerusalém. Salomão que construiu. Eu enchi de glória lá em 1 Reis. Satanás diz para Jesus: você está no pináculo do templo, é um lugar sagrado. Presta atenção, Jesus, eu te trouxe no lugar sagrado. Você pode fazer qualquer coisa agora. Você está no lugar sagrado, você pode fazer o que você quiser, você pode até se jogar daqui. E porque você está no lugar sagrado, Deus é obrigado a mandar os anjos atrás de você. Sabe o que Satanás está dizendo para ele? Você fez um monte de coisa. Sabe o que Satanás quer fazer com você? Dar sucesso para você. Ele quer te dar um bando de sucesso, porque aí você pensa assim: eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou tudo, eu sou bom, eu ajudo lá dentro de casa, eu ajudo meus pais, eu ajudo aquela igreja, eu ajudo meu namorado, minha namorada, eu oro junto, eu faço isso, aquilo, outro. Aí o que você faz? Fica arrogante. Aí o que você faz? Você transa com seu namorado, com a sua namorada. Subiu na sua cabeça. Você olhou para as suas qualidades, você olhou para o sucesso. E aí Satanás falou assim: onde é que você está? Te coloquei no templo. Olha só como você é elevado, o tanto de coisa que você faz. Você pode se jogar daqui, porque você é tão bom que Deus pode pular e pode fazer uma cagada gigante. Deus vai ser obrigado a te abençoar. Deus vai te abençoar porque você é bom? Não. Ele vai te abençoar porque você é filho. E aí? Deus é obrigado a te abençoar quando você faz um monte de besteira na sua vida? Não. Aí Jesus fala assim: não tentará o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo é: não interessa se eu estou no templo ou não, capeta, eu tenho que continuar obediente. E a lição para nós é: não interessa o que você faz na igreja, se é bom, se você não é, se você ora, se você jejua, não interessa nada disso, você tem que ser obediente. Porque se você pecar, não vai ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem Cristo, não tem descanso. Então o cansaço é quando a gente fala que o pecado não dá nada, porque nós fazemos um monte de coisa para Deus. E aí nós começamos a pensar nos resultados dessa terra. Eu produzi isso, eu produzi aquilo, eu enchi aquela igreja de gente, tirei eles do porão, fiz aquilo, outro, subiu para a cabeça. Não precisa arrepender, eu sou um sucesso. Tenho Cristo? Nada. A questão é: o que você valoriza? O caminho do arrependimento é valorizar as coisas que Deus valoriza. Como está a tua vida hoje? Como está a tua caminhada com Cristo? O que você conhece de Cristo? Você conhece Cristo? Você tem ouvido a voz do Espírito? Você tem tido revelação da palavra dele? Você conhece o seu chamado? Você tem pedido perdão para as pessoas? Você acha que você não peca, não? Quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Cadê a humildade dentro da alma? Cadê a comunhão com Deus? Não tem nenhuma. Vir no culto e sentir um negócio gostoso no louvor
significa que você tem comunhão com Deus. Saul era endemoniado, ele foi na casa dos profetas, profetizou, saiu de lá, voltou a pecar, queria matar Davi. Sentir Deus não significa que você tem comunhão com Deus. É isso que o capeta quer que você ache. Você é tão bom e sente tanta coisa boa, você pode fazer o que você quiser. Esse é o maior perigo da minha alma e é o maior perigo de qualquer pessoa que quer andar com Deus. É que Deus dá tanta bênção para nós que sobe para a nossa cabeça. Fui exortado pelo Ministério de Louvor hoje. Falei, pastor, parece que quando você está de boa, assim, quando você está mal, você é mais humilde. E pastor, parece que quando você está de boa, você fica mais grosso com a gente. Falei, é verdade mesmo. Eu tenho problema em sentir mais a presença de Deus. Parece que toda vez que eu sinto mais a presença de Deus, sobe para a minha cabeça. Eu começo a ficar insensível com as pessoas. Ser abençoado é muito difícil. Ser desgraçado é fácil. E eu falo de todo tipo de bênção. Ser abençoado financeiramente é muito difícil. Ser abençoado emocionalmente é muito difícil. Tudo. Mas sabe o que é o mais difícil de tudo? É você ter experiências profundas com Deus. Isso é o mais difícil de tudo. Porque você sabe que as coisas espirituais valem mais que as coisas dessa terra. E aí você acha que você é mais que os outros, porque você tem experiência sobrenatural, porque Deus te dá revelação, porque Deus te usa, porque eu estou pregando aqui, tem gente chorando. Dane-se isso, não interessa nada disso. A minha alma tem que estar arrependida e continuar humilhada. Esse é o maior desafio de todos, é ser usado por Deus. E não esquecer que eu só encontro Jesus no caminho do arrependimento, mas é um arrependimento alegre, porque eu me humilho, aí Deus me levanta. Eu não sou honrado pelos homens, eu sou honrado por Deus. É difícil para mim abandonar a popularidade. Ontem todo mundo acabou o culto e saiu. Deus falou, fica aqui sozinho. Falei, Deus, eu estou faz 2 semanas tentando tirar um dia de folga. E eu não consigo, Deus. E eu tenho poucos amigos, Jesus. E eu estou me sentindo completamente abandonado aqui. Eu fiquei sozinho nesse lugar. E aí Jesus fala assim, interessa o que eu valorizo, não o que você valoriza. E aí Jesus faz eu me sentir mal e triste, sozinho. E aí ele me lembra, é aí mesmo que eu quero que você esteja. Porque você precisa lembrar que as pessoas sentem dor igual você. Está sentindo sozinho, está sentindo dor. É aí mesmo que eu quero que você esteja. Porque senão eu não posso te usar. Vai subir para a tua cabeça, eu tenho que te humilhar. Então se arrepende, miserável. Queridos, é o arrependimento. Qual é a sua expectativa de vida? O que você quer com a sua vida? Vai acabar isso aqui. 2020 nós vamos ter 5 mil membros. 2055 nós vamos ter 1 milhão. 2065 nós vamos ter 3 milhões e meio. Vai acabar. E daí? Vai acabar. O que importa é ter comunhão com Deus. Toda essa bagaceira vai passar. Até meu ministério vai passar. Ó, isso aqui não é nada. Vou estar jogando, mas é novo. O George Whitfield, o cara é escandaloso, ele é teatral. Aí os diabos gastou 170 mil reais. Para se arrepender é necessário considerar precioso o que Deus considera precioso. Então eu quero dizer para você, cuidado com o teu julgamento. Cuidado com o julgamento que você tem feito da tua própria vida, da tua autoanálise, do teu autoexame. Você acha que você está bem sucedido? Deixa eu falar uma coisa. Você entendeu que o vinde a mim está ligado com o resto anterior do capítulo, né? É por isso que eu estou voltando. Só que eu quis começar no vinde a mim, porque eu quero falar de descanso. E agora eu estou falando como é que chega nele. Vamos voltar mais um pouco? Sabe por quê? Jesus vai dizer agora quem é o cara mais descansado vivo na face da terra naquele tempo. Jesus vai dizer, eu vou falar do cara que está mais descansado na face da terra e vivo. Mateus 11, do 7 ao 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? É um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saísse a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios reais, eles estão nas mansões, eles moram no melhor bairro, no condomínio de luxo. Esse é o cara de roupa fina. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, é um profeta, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. Em verdade
vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém nasceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqueles que são grandes aos olhos dos homens ou na cultura na qual você foi criado, podem não ser de grande estima para Deus. Deus não vê como o homem vê. Os caras falam, o que é esse cara? O cara não tem nem roupa direito. Esse João Batista esse cara é um lunático, ele é um louco. Aí Jesus fala, vocês foram ver um ricaço lá? Não, os ricaços estão no palácio. Ele abriu mão de tudo para ganhar um negócio muito maior. Ninguém é maior que ele na face da terra hoje. Ninguém vive mais descansado na face da terra hoje do que ele. Ninguém é mais descansado. É por isso que ele faz tanto sacrifício. É porque ele não está nem aí. Existe tanto gozo na alma dele, tanta alegria, tanta graça, que ele não interessa o que acontece aqui. Ele pode sofrer, pode cortar a cabeça dele. Ele tem um descanso na alma que nada tira. E você está achando que tem que trabalhar menos. Teu problema é na alma, meu querido. O meu também. Todos nós, o problema é na alma. Falta arrependimento, falta busca de arrependimento. Não é falta de milagre, é falta de arrependimento. Eu tenho percebido mais e mais o quanto eu sou chucro. E aí eu tenho refletido, por que eu vou pregar e Deus me usa? Se eu sou um jegue. Por quê? Porque Deus sabe, Ele está lá comigo, dentro do meu quarto. Eu posso ser o cara mais grosseiro que existe, mas Ele sabe quando eu estou dentro do meu quarto, batendo no meu peito, eu falo assim, tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E aí quando vem aqui fora, ninguém entende assim, por que Deus usa esse cara? Esse cara é um jumento, nós convivemos com ele, nós sabemos que ele é assim, por que Deus usa ele? Deus, mas eu vejo ele num negócio que você não vê. Ele pode ser o menor aí, ele não tem o carisma das pessoas, ele não tem toda a cultura e conhecimento das pessoas, mas eu vejo um negócio, ele é um menor dentro daquilo que eu quero que ele seja. É por isso que eu revelo as coisas para ele, porque depois que ele faz todas as presepadas, ele vai chorar para mim. E ele bate no peito e fala assim, Deus, me muda, porque a minha vida não vai ser satisfeita se eu não estiver comigo com o Senhor. Por que o adúltero do Davi teve revelação de tudo que ele teve? Porque o miserável ia lá, enfiava a cara no chão, chorava, jejuava. Ele rasgava, ele batia no peito e falava, Deus, eu não quero ser assim. Me ajuda, Deus, o Senhor é a coisa mais preciosa que existe para mim. Então presta atenção, você está avaliando a sua vida, você tem que avaliar a sua vida a partir da sua vida de oração. Que tipo de oração você faz? Você faz. Pensa nas pessoas à sua volta, você está se dedicando a criar laços com que tipo de gente? Dane-se qual é o tamanho do ministério da pessoa que você está pensando em casar, como é que é a vida de oração, arrependimento, choro e jejum dela, como é que é a busca dela quando ninguém está vendo. Você percebe isso? Deixa eu falar uma coisa, a gente só percebe as pessoas que buscam arrependimento se a gente busca. Você só percebe do outro aquilo que tem dentro de você. Você quer um homem de Deus, você tem que virar a noite. Você quer uma mulher boa para você casar, que tem um coração moído, quebrantado, cheio de amor? Se você não virar antes, você não vai discernir se ela tem ou se não tem. Você vai se enganar pelas aparências. Toca violão não sei aonde, prega não sei aonde, dane-se o tamanho do ministério. Edir Macedo lá, o tamanho do ministério do cara, o tanto de dinheiro que o cara tem. Ser honrado diante dos homens não é ser honrado diante de Deus. Você tem que conhecer o coração, a oração. Quando você ora, o que a pessoa fala? Ela fala isso. Se você não for alguém que vive arrependimento, você não vai discernir, vai ser enganado. Até Satanás orava. Você está construindo a sua vida ao redor de que tipo de pessoas? É por isso que tem gente que chega na igreja, aí eu viro e falo assim, tem alguma coisa estranha naquela pessoa, eu não confio. Aí, pastor, nada a ver. Chega um tempo lá, falei, por quê? Não sabia de nada, mas discernimento. Você sente, por quê? Porque você já venceu algumas coisas com Cristo, você já morreu algumas coisas com Cristo, e quando você olha, você fala assim, não morreu ainda, ali não morreu ainda. Aí você se engana pela aparência. É bom nisso, é bom naquilo, é legal nisso, é legal naquilo, vou casar. Vai. Aí você vai ter que virar crente, porque não vai ser fácil. Ministério a mesma coisa, seus amigos a mesma coisa. Queridos, eu quero ler o último texto para a gente finalizar. Mateus 11,
do versículo 2 ao 6. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quantas vezes os fariseus fizeram pergunta para Jesus e ele, os fariseus chegam para Jesus e falam assim: com que autoridade você faz essas coisas? Jesus fala assim: se você falar com que autoridade João batiza, eu não falo. Jesus não falava nada. Sabe o que isso ensina para nós? Jesus não está disposto a dividir os segredos dele com qualquer um. Mas quando João Batista manda os caras falar assim para ele, pergunta para ele se ele é aquele que eu estou anunciando ou se nós temos que esperar outro. Jesus fala assim: você vai falar para João Batista tudo o que está acontecendo na minha vida, porque eu revelo intimidade para aqueles que têm arrependimento. Eu vou revelar tudo. Pode falar isso. Fala que eu estou fazendo isso, aquilo, a minha rotina é desse jeito. Pode contar tudo para João Batista. Eu quero ter intimidade com João Batista. E intimidade com Jesus dá descanso para a alma. Jesus quer ter intimidade com o cara. Fala: eu vou falar tudo o que está acontecendo na minha vida. Você não é mais um cara qualquer. Eu quero falar do meu coração para você. Eu quero dividir os meus segredos para você. Eu sou Deus e eu estou interessado em dividir os meus segredos para você, porque você está disposto a abandonar tudo por causa de mim. O descanso também vem da intimidade com o Senhor Jesus. O descanso vem da intimidade com o Senhor Jesus. O pequeno nesse mundo, mas grande em quebrantamento, é aquele no qual Deus se interessa para revelar os seus segredos. Deus quer ter intimidade com quem se arrepende. E a intimidade de Deus visita a alma cansada de uma maneira: ganhar um abraço de Deus, é ganhar um beijo de Deus, é Jesus sussurrar no seu ouvido, é Jesus fazer cafuné na sua cabeça, quando você não tem ninguém, como Moisés. Moisés abandonou o Egito, porque ele matou um soldado egípcio, e o faraó não gostava dele. Ele foi adotado pela filha de faraó, o faraó não gostava dele. Moisés foge do Egito, e ele vai para o meio do povo dele, e a Bíblia diz que o povo dele, os hebreus, não gostavam de Moisés também. Ninguém gostava de Moisés. Era um tempo que nem os egípcios queriam saber dele, nem o povo dele queria saber dele. Quando Moisés foi tentar ajudar os caras, falaram assim: quem falou que você manda alguma coisa aqui? Quem falou que você é juiz? Quem te constituiu juiz? Você acha que você é alguém aqui, Moisés? Você não é ninguém. Eram os irmãos dele que estavam falando isso para ele. Era um momento que ninguém queria saber de Moisés. Ele estava rejeitado pelas pessoas, ele estava rejeitado pelos egípcios, ele estava rejeitado pelos seus próprios irmãos. Deus aparece nele para ele na sarna e fala assim: eu conheço teu pai, eu sou o Deus do teu pai, e eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na nossa Bíblia está lá: Deus dos teus pais. Não é assim que está no original, nem no hebraico, em Êxodo, nem lá em Atos capítulo 7, quando no grego Estevão está lembrando a história. Está escrito assim: eu sou o Deus dos teus pais. Não está assim no original. No original é: eu sou o Deus do teu pai. Vou lembrar uma coisa: Moisés não conhecia o pai dele. Ele foi criado lá dentro do palácio do faraó. Ele sabia quem era a mãe, que era Joquebede, sabia da irmã, que era Miriam, e do irmão, que era Arão. Moisés não sabia quem era o pai dele. Deus chega e fala assim: eu sou Deus do teu pai, eu conheço teu pai, e eu vim ter intimidade com você quando ninguém te quer. A intimidade de Deus é um consolo para a alma. A intimidade de Deus é um renovo, é um alívio, é um descanso. Jesus está falando para João Batista: eu vou falar para você. Eu faço questão de dizer o que está no meu coração, tudo que eu estou fazendo, João. Você está cansado? Você precisa encontrar Cristo. Você quer encontrar Cristo, você tem que arrepender. Você quer arrepender? Você precisa parar de dar valor para essas coisas aqui dessa terra e dar valor para as coisas do alto. Deus vira e fala assim: com vocês eu dou visões, para Moisés eu falo face a face. Isso é intimidade. Deus fala: para vocês eu dou sonho de noite quando eu quero falar. Moisés eu olho nos olhos e é boca na boca, é boca no ouvido.
Vocês veem Moisés descer do monte com a cara brilhando. É assim que vocês veem a minha glória. Vocês veem minha glória desse jeito. Moisés não, ele vê minha glória. Intimidade com o Senhor. Descanso para a tua alma. Renovo para as tuas forças. O que você quer? Deus não tem outro descanso para te dar. Eu queria que Deus me desse menos trabalho. Deus vai aumentar o seu trabalho para ter esse quebra do seu coração. Ele te odeia? Não, Ele quer que você pare de ser tonto e arrependa. Muda a sua cabeça. Muda a sua cabeça. Você precisa mais dele, não mais das coisas da terra. Você precisa mais do céu em você, não mais da terra debaixo do teu controle. Amém, queridos? Hebreus capítulo 4. Vamos ler para finalizar. Hebreus capítulo 4, ele vai relembrar que na lei do Antigo Testamento existiam milhares de descansos. Festa dos tabernáculos, festa da nona, festa de não sei o que, festa de não sei o que, ano sabático, descanso disso, uma vez na semana, não sei o que daqui quantos meses, descanso, descanso, descanso. Tudo no Antigo Testamento. O autor de Hebreus vai chegar e falar assim, no versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Tem um descanso que não foi instituído na antiga aliança. Eu vou falar qual que é aqui agora. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Qual que é o descanso? Obediência. Pastor, mas parece que você está arranjando mais trabalho. Você percebeu como é que a primeira palavra do versículo 11? Se você não fizer guerra, você não vai ter paz. Faz guerra contra a tua carne. Faz guerra contra a tua consciência morta, cauterizada. Você fica falando para você todo dia, não dá nada, minha vida está tudo certo, as coisas estão tudo bem. E por que você está cansado então? Se você está com Deus, por que está sem vida? Faz força para entrar nesse descanso. É o que Deus tem para oferecer para nós. O descanso na nova aliança é um estilo de vida. É viver descansado. Cristo dentro de você é a esperança da glória. É a esperança de todo dia estar descansado. Não precisa tirar férias. Como é que George Whitfield orava 8 horas por dia e pregava 8 horas por dia? Durante toda a sua vida foi assim. Dos 20 aos 55. Não tiravam férias. Estou falando que nós temos que ser igual a esses caras? Não, estou falando que nós temos que descobrir Cristo igual a esses caras descobriram. Aí nosso descanso não vai ter fim. Vamos nos arrepender? Quero chamar o louvor aqui na frente.